paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou pedir para o tecladista, como chama o tecladista? Guilherme. Cadê o Guilherme? Acho que ele foi beber uma água. Ele vai me ajudar a pregar nessa noite, amém? Porque eu não sou boba nem nada. A Bíblia diz que quando Eliseu ia falar, ele mandou chamar um tocador, um tangedor. Aí o tangedor tocava e a mão do Senhor descia sobre o povo. Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Diga amém! Amém! Quantos estão dispostos a receber o que o Senhor tem para dar? Diga eu estou. Eu estou. O tema de vocês é muito forte. A grande tribulação. Tem uma pergunta: quem escapará? Eu tenho essa resposta. Eu não vim falar sobre a grande tribulação nessa noite. Eu vim falar sobre quem não vai passar por ela. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, você não vai. Sabe por quê? Nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas. A gente acredita que o Senhor Jesus arrebata a sua igreja. E a igreja não vai viver a tribulação. Mas Renata, então o que eu tenho que fazer para não viver a tribulação? Eu preciso ser igreja. Eu preciso ser igreja para não estar na tribulação. Amém? Amém. Renata, e como é que eu faço para ser igreja? A gente vai aprender hoje com a história de um menino que vivia literalmente o dia todo dia na igreja. Ele vivia na igreja todo dia, e ele não só vivia na igreja. A Bíblia me mostra que ele era a igreja. Não basta estar na igreja, é preciso ser a igreja de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, nós vamos falar dele nessa noite. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler alguns capítulos e alguns versículos, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. A pergunta era: quem escapará da grande tribulação? A igreja. O que eu preciso fazer? Ser igreja. Como é que eu vou ser igreja? A gente vai aprender com Samuel nessa noite, amém? Amém. A palavra diz assim em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ainda no capítulo 1, versículo 22. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Samuel nasceu, ficou com a mãe um período, e ela guardou ele. Depois de desmamado, ela disse: agora ele vai para a igreja, agora ele vai para o templo, e ele vai ficar lá para sempre. Sabe qual é o desejo do meu coração? Que nenhum desses adolescentes saia da igreja do Senhor, mas que eles permaneçam para sempre como igreja de Deus. Ainda em 1 Samuel capítulo 2 agora, irmãos. Desculpe, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Samuel servia quem? Ele não servia a homens, ele servia ao Senhor. Diante de Eli, mas ele servia ao Senhor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Capítulo 3, versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel
e disse ele: eis-me aqui. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração. Faz mais uma oração comigo nessa noite. Peça para o Senhor continuar falando conosco, para que essa palavra seja tão poderosa que a gente nunca mais se esqueça dela. Amém? Senhor maravilhoso e bendito, nós já ouvimos porções maravilhosas da Tua palavra, nós já nos alegramos com testemunhos, nós já adoramos o Teu nome, nós já ofertamos na Tua casa, nós já estamos alegres porque esses adolescentes se prepararam e vieram cultuar ao Senhor, estão bonitos, elegantes e fizeram o seu melhor nessa noite, Senhor, e o Senhor recebeu tudo que foi feito. E agora, Deus, vamos para mais uma porção da Tua palavra. Fala conosco, guarda essa palavra no coração dos jovens, dos adolescentes, da igreja, Senhor, de uma maneira tremenda, para que possamos ser, Senhor, aqueles que escaparam da tribulação, Senhor, e que estão contigo, Senhor, nas bodas do Cordeiro. É esse o desejo do nosso coração. Amém. Amém. Deixa eu te explicar como é que era culto lá antigamente. O culto não tinha templo em todo lugar. Algumas cidades tinham um tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que na cidade de Siló tinha um tabernáculo. E a família de Eucana, um homem casado, subia para oferecer a Deus sacrifício. Era uma lei, todo mundo tinha que subir para o tabernáculo em 3 festividades. Então eles iam todos os anos para o tabernáculo. E eles carregavam animais. Dá uma olhada no seu irmão, vê se ele trouxe algum bicho aí. Não tem, né? É porque depois de Jesus o culto mudou um pouquinho. A gente não traz mais animais, a gente só traz um coração desejoso de ouvir Deus. Pergunta para o seu irmão se ele trouxe um coração desejoso. Eu trouxe. Quantos trouxeram? Diga amém. Amém. E aí eles subiam até a cidade do tabernáculo do templo e ofereciam um animal pelos seus pecados. Quem é que recebia esse animal? Era um sacerdote. Um sacerdote era assim, ele tinha que nascer numa família de sacerdote. Ele tinha que estudar para ser sacerdote. E ele estudava até os seus 30 anos de idade. Então ele passava toda a vida no templo, aprendendo o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Ele tinha que entender um pouco de bicho, porque os bichos que eram sacrificados tinham que ser perfeitos. Ele tinha que entender um pouco de tudo, da lei, ele tinha que saber a lei, porque ele cumpria a lei, ensinava a lei. Então o sacerdote era alguém que estudava muito para exercer um ofício na casa de Deus, para fazer algo na casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que naquele ano aquela família sobe até Siló para oferecer a Deus. E tem uma mulher nessa família chamada Ana. Quantos aqui conhecem a história de Ana? Diga amém. Amém. Uma história conhecida. Ela não tinha filhos porque o Senhor tinha fechado a sua madre. Não é porque ela não queria, não é porque ela não tinha condições, é porque o Senhor não tinha permitido. Existem coisas que o Senhor não permite, mas quando Ele abre as portas também ninguém fecha. Eu não sei se as coisas estavam fechadas, mas eu vim te dizer que o Deus que permitiu fechar é o Deus que vai abrir essa noite. Ô Renata, e aí que a Ana vai na igreja? Ela vai para o templo, para o tabernáculo. E aquele dia ela vai orar de um jeito especial. Ela não consegue nem falar alto. Ela está tão triste porque ela não tem filhos. Uma mulher que não tinha filhos era desprezada. Ela está tão triste, ela está tão precisada de uma bênção, que ela não consegue falar alto. Ela murmura assim, ó. Aquela oração baixinha. E a Bíblia diz que ela ora e chora abundantemente, chora muito. E tem um homem que é sacerdote, está lá sentado na cadeira olhando aquela mulher e está achando esquisita ela olhar daquele jeito, baixinho, sussurrando. Ele acha que ela não está boa não, que ela bebeu. Mas ela não está bêbada, ela está precisada, necessitada. E sabe o que acontece com quem vem necessitado para a igreja? Não volta levando a sua necessidade, volta levando resposta de Deus. O que você precisa, Deus é poderoso para te dar esta noite aqui nesta igreja. E aí ela vai e apresenta a Deus uma oração assim: Deus, se o Senhor me der diga comigo,
Ela pediu só Deus não deu um. Não fique triste, Deus não deu um. Ela disse assim: Deus, me dá um filho varão. Um filho varão. O Senhor me dá e eu te devolvo. Ele será teu. Ele viverá no templo para ti. Fez um voto com Deus, um voto sincero, um voto verdadeiro. E Deus gosta de gente sincera. A Bíblia diz que não é de ficar repetindo vãs coisas, que Deus vai nos ouvir, mas Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, sincero. Não é de muito falar, é de falar com verdade que Deus ouve. Quando você se colocar para orar, fala de verdade o que você está sentindo, porque Deus vai te ouvir e vai te abençoar. E aí Ana faz essa oração sincera, o sacerdote vai lá e dá uma leve magoada nela. Ora, você bebeu? Tá bêbada, mulher? Não, eu só tô triste mesmo. E aí o sacerdote que magoou ela agora vai liberar uma palavra para ela. Vai em paz. O Senhor concede o desejo do teu coração. Vai em paz. Deus vai fazer o desejo do teu coração. Aleluia. E aí ela vai embora. Agora ela está feliz, ela está alegre. E ela volta para sua casa. Sabe o que acontece? A Ana agora está grávida. E conforme vão passando os meses, eu acho que ela vai lembrando que ela fez um voto para Deus. E ela tem certeza que é um menino. Porque Deus não faz nada pela metade. Ela tem certeza de que Deus, que começou a boa obra, vai dar para ela um menino, para ela entregar na igreja, para ela entregar ao Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. E o Senhor recebeu eles. O Senhor recebeu os nossos filhos. E aí, Renata, e aí que agora o menino nasceu. E ela vai chamar ele de Samuel. Você sabe que na Bíblia Sagrada nada é por acaso, nem à toa. Deus é um Deus maravilhoso que pensa em tudo. Há 3 significados possíveis para o nome Samuel, por causa da expressão El, que é Deus. O nome Samuel pode significar Deus ouviu. O nome Samuel também pode significar o pedido feito a Deus. Ou também pode significar em nome de Deus. Vamos juntar tudo? O nome Samuel significa quando eu peço para Deus, Ele ouve. Aleluia. Quando eu peço para Deus, Ele ouve. Tem gente aqui que estava perguntando: Senhor, será que o Senhor está me escutando? E Deus está te dizendo nessa noite: pede que Ele ouve. Pede que Ele ouve. Pode pedir que Ele está te escutando. Aleluia. Sabe por que eu estou pregando hoje? Porque eu pedi para Deus. Eu conheço Jesus desde que eu estava no ventre da minha mãe. E eu sempre fui muito doida, irmãos. As pessoas, eu sou professora, doidinha, pastor. E eu falava: Jesus, será que só eu sinto esse amor por ti? Porque eu amava Jesus, eu amo até hoje mais. E sabe o que eu pedia para Jesus? Jesus, deixa eu pregar para fazer os outros também te amarem. E Ele ouviu a minha oração. Eu estou pregando aqui para você nessa noite. Sabe por quê? Porque eu quero que você ame Jesus o tanto que eu amo Ele. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor marcou esse congresso? Esse pré-congresso? Para a gente sair daqui apaixonado por Jesus. E aí a Ana tem um menino, coloca Samuel. Deus ouve o nosso pedido. E aí, Renata, e aí que agora ela vai desmamar o menino. Ela não pode levar ele no templo porque ele ainda é um bebê, ele ainda é pequeno. A Bíblia não vai dizer quantos anos tinha Samuel, só vai dizer que ele ainda era pequeno. No ano que Samuel nasceu, o pai dele vai todo ano lá para Siló para oferecer. Mas aquele ano a Ana fala assim: a gente não vai dessa vez. Pode subir, eu vou ficar com o menino quando eu desmamar. Eu deixo ele para sempre na igreja. Olha que coisa linda. Qual é o desejo do pai e da mãe? Que os filhos estejam para sempre na igreja. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e o meu desejo é que ela esteja para sempre na igreja.
Sabe por que vocês estão aqui? Porque tem gente que desejou que vocês estivessem para sempre aqui. Glória a Deus. E aí a Ana vai determinar que o menino vai viver para sempre no templo. E sabe o que vai acontecer com Samuel? A Bíblia diz que ele permanece fiel. Samuel foi crente a vida inteira, porque uma mãe orou por ele. Deus ouve a oração dos pais. A vida inteira ele foi crente. Não se corrompeu, não se perdeu. Quando ele morre, Israel chora a sua morte, de tão bom que ele era. E aí, Renata, e aí que os anos vão se passar e agora o menino já pode ser deixado no templo. Agora, a Ana, que anos atrás foi lá chorando e de nada nas mãos, está chegando com uma criança. Você está entendendo que de vez em quando a gente vem sem nada nas mãos, mas quando o Senhor opera, a gente vem trazendo a bênção dentro da igreja. Glória a Deus. Você que hoje talvez chegou sem nada, sem a tua resposta, sem a tua bênção, sem aquilo que você queria. Hoje você chegou no primeiro dia de Ana, mas assim como Ana recebeu, você também vai entrar por aquela porta, trazendo a bênção de Deus. Glória a Deus. É a mesma Ana, mas ela não é a mesma. Olha que engraçado. É a mesma mulher, mas ela não é a mesma. Por quê? Porque ela não é mais triste, ela é alegre. Deus ouviu a sua oração. Ela não está mais chorando, ela está vindo para a igreja alegre, trazendo na mão aquilo que Deus deu para ela. Glória a Deus. Aleluia. Você veio aqui nessa noite porque você precisava escutar de Deus, que Deus vai te dar algo poderoso. E agora é a Ana trazendo o menino. Ninguém sabe a idade que ele tinha. Eu acredito que ela esperou uns 3 anos no mínimo. E agora vem ele lá com ela. E aí sabe o que ela fala para o sacerdote? Você lembra de mim? Eu estava triste, mas o Senhor ouviu. Olha aqui o meu menino. E tem uma coisa, Eli, eu vou deixar ele ali. Cuida dele. Cuida dele, ensina ele o que é servir a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que agora nós vamos entrar em 2 pontos. A diferença de Samuel e dos filhos de Eli. Porque eu te expliquei que para escapar da grande tribulação precisa ser? Precisa ser? Igreja. E nós vamos aprender a ser igreja na igreja, mas também em casa. E agora nós vamos entender como é que Samuel vivia e o que ele via lá. A Bíblia vai dizer que Samuel está lá no templo, vivendo no templo. Ele acordava no templo, ele dormia no templo, ele vivia no templo. Ele ficava ali. A gente fala templo por expressão, é tabernáculo, casa do Senhor, são vários nomes. Amém? Amém. Muito bem, ele está lá. E ele convive de perto com a família de Eli. Eli é um sacerdote, aquele homem que estudou, que aos 30 anos começou o seu ministério. E ele já tem filhos, e os filhos de Eli são criados, são homens, são moços já. Mas os filhos de Eli não são bons. E você acredita que eles foram criados dentro da igreja? E você acredita que todos os dias eles estavam na igreja? Mas eles parecem que a palavra entrou aqui e saiu por aqui. Porque tudo que não era para fazer, eles faziam. Porque tudo que era desobediência, eles praticavam. Ô Renata, mas ele não ensinou? Ensinou, ele falou, mas os filhos não quiseram entender. A gente pode estar na igreja, mas pode não ser igreja, mesmo estando dentro da igreja. E sabe o que eu vim te dizer essa noite? Eu não quero só estar aqui, eu quero ser templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero que Ele more em mim, que Ele fale comigo, que Ele habite na minha vida. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês sejam igreja. Que quando as portas se fechem aqui, lá na escola, onde vocês estiverem, as pessoas olhem e digam: é crente, é diferente, é diferente. Vocês estão com sorte, viu? Porque quando eu era mais nova, que eu era crente, era pouco, viu? Não era esse tanto de crente que tem hoje, não. A coisa era complicada, irmãos. Falava que era crente, era um preconceito contra crente. E
E aí ele vai ver os filhos de Eli fazendo tudo errado. Eles erravam de todas as maneiras possíveis e não tinham medo. Eles não tinham medo de pecar, não tinham temor. Sabe o que acontecia? As pessoas traziam um animal, o animal era feito um churrasco, vou falar o português claro aqui. Feito churrasco, disse o pastor tem, né? Era feito um churrasco. E o sacerdote tinha que pegar a sua parte. Sabe o que eles faziam? Pegava mais do que devia. Sabe o que eles faziam? Usavam um garfo que era do templo para fazer isso. Sabe o que eles faziam? Pegavam a carne crua. Sabe o que eles faziam? Eles faziam tudo que era para desobedecer a lei de Deus. Mas Renata, eles viviam na igreja, estavam desobedientes. Eles estavam desobedientes mesmo orando na igreja. Eu quero te dizer nessa noite, seja obediente a Deus. Glória a Deus. Por que, Renata? A obediência, o temor é o princípio da sabedoria. Eles não tinham medo nem pudor de nada, faziam tudo que era errado. E Samuel via. Mas a minha Bíblia vai dizer que Samuel não foi igual. Samuel foi diferente. Você nasceu para ser diferente. Você não é desobediente. O que eles estão pregando aí? Autonomia, faça o que você quiser, seja feliz. Mas a palavra do Senhor não é assim. A nossa felicidade está em Cristo. E Cristo foi obediente a Deus até o último instante. E aí, Renata, e aí que Samuel é diferente dos outros. Ele está vivendo no templo, está fazendo todas as coisas, ele está obediente. Porque ele não servia a ele, ele servia ao... Não faz para agradar teu líder, faz para agradar a Deus. Não faz porque só a sua mãe te mandou, faz porque isso agrada a Deus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para agradar a Deus. Agrade a Deus em tudo que você fizer e Deus se agradará de ti. A Bíblia diz que Ele é um Pai amoroso e Ele gosta de presentear os seus filhos. E aí, Renata, e aí que Samuel era diferente. Ele servia ao Senhor. Você sabe que é tão bonito que a mãe de Samuel subia uma vez ao templo e ela levava uma roupa para ele, uma estola, uma roupa de sacerdote. Por quê, Renata? Porque ela estava vestindo Samuel do que Deus mandou ela vestir. Não coloca qualquer coisa no teu filho. Ele é ungido, ele é separado. Veste ele do que Deus te colocou no coração que ele será. Aleluia! Ela acreditava tão poderosamente no chamado do menino que ela vestia ele como sacerdote desde pequeno. E sabe o que eu acho interessante? Samuel não é de uma família de sacerdote. Ele não é. Ele é de Ramataí, Zofim, das montanhas de Efraim, provavelmente Efrateu, da tribo de Efraim. Ele não é dos levitas. Mas Renata, o que aconteceu que Deus fez ele ser então, se ele não era? Está na Bíblia, e eu quero ler com você, está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. E eu suscitarei, é Deus falando para Eli. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Sabe o que Deus estava falando para Eli? Ô Eli, Deus mandou um homem lá na casa do Eli e falou: Eli, chega, já deu, não aguento mais o pecado dos seus filhos. Eu vou levantar um sacerdote. Sabe o que significa suscitar? Fazer nascer, criar. Deus criou Samuel para ser um bom sacerdote. Deus te criou para adorar a Ele. Você não foi criado para outra coisa a não ser para relacionar-se com Deus. Tudo que você precisa é só amar a Deus e andar com Ele. Suscitarei um sacerdote. Suscitar é fazer nascer, criar, trazer a presença. Você se lembra que a mãe dele era estéril? Mas Deus tinha um propósito de fazer um bom sacerdote. Então Deus foi lá, abriu a madre da mãe estéril e disse: vem daqui, ó. O improvável vem daqui. E agora ele que não era para ser sacerdote, vai ser sacerdote.
As pessoas olham para vocês e podem dizer, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Mas nosso Deus já escreveu a história de vocês. E vocês serão tudo que Deus mandar, tudo que Deus disser. Sabe por quê? O salmista vai dizer, os meus tempos estão na mão do Senhor. O salmista vai dizer, o Senhor me fez no ventre da minha mãe. O salmista vai dizer, não há onde me esconder, porque o Senhor me formou. Você não está aqui à toa. Você está neste mundo porque Deus tem um propósito com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Renata, e aí que agora Samuel está vivendo no templo. Deus já falou que vai acabar com a família de Eli, porque eles pecaram demais. Não vai haver gente velha na família de Eli, porque eles vão morrer, está na Bíblia. Deus fala para Eli, Eli, cansei. Sabe por quê? Porque Eli amou mais os filhos do que a Deus. Deus falou para ele, você honrou mais seus filhos do que a mim. Irmãos, quando a gente ama a Deus, Deus guarda dos filhos. Quando a gente ouve a Deus, Deus faz os filhos nos ouvirem, amém? E aí, Renata, e aí que agora, o que é que está acontecendo? Os filhos de Eli já receberam uma sentença, eles não vão durar muito tempo, e agora Samuel está lá, vivendo a vida dele dentro do templo, mas nunca antes Deus tinha falado com ele. Chegou o dia de Deus falar com Samuel. E vamos entender o cenário? A Bíblia vai dizer que Samuel está deitado, e Eli está deitado, cada um no seu lugar. Imaginaram aí? Amém? O que tem na cena? A Bíblia vai dizer que havia uma lâmpada acesa no templo. E a arca do Senhor estava lá. Construiu o cenário? Eli no seu lugar, Samuel no seu lugar, uma lâmpada acesa e a arca do Senhor ali. Não estou entendendo, Renata. Samuel já morava no lugar da presença de Deus. Samuel já vivia no mesmo lugar em que estava a arca e a chama acesa, mas ele nunca tinha acessado a presença de Deus. Não basta só vir à igreja, é preciso acessar a presença de Deus. Aleluia. É preciso entender que Deus está aqui e a sua palavra acende a nossa vida. Aleluia. Não basta só vir, não basta só estar. É necessário acessar a presença de Deus. E aí, Renata, como é que acessa a presença de Deus? É só parar para escutar. Aleluia. Glória a Deus. Então estava todo o cenário da presença de Deus, a lâmpada acesa, a arca ali, Samuel no mesmo ambiente, mas faltava um contato. Faltava uma intimidade, faltava um chamar de Deus. Samuel vivia no templo, mas ele não sabia o que era ser templo. Até aquele dia, diga comigo, até hoje. A partir de hoje, que o Senhor encha vocês da presença dele. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque o propósito dessa mensagem é encher vocês de fome de Deus. O desejo do meu coração nessa noite é incendiar o coração de vocês com a vontade da presença de Deus. Tudo que eu quero, por onde eu passo, é que as pessoas sintam a mesma fome que eu tenho de Deus. Glória a Deus. Que você tenha vontade de orar na hora que você chegar na sua casa. Que você tenha vontade de vir para o ensaio, cantar, adorar a Deus. Que você tenha vontade de jejuar, de ler Bíblia, de falar em língua estranha. Que você tenha vontade de acessar a presença de Deus. Aleluia. E eu não falo só para eles, eu falo para toda a igreja. Os dias são maus e o amor de muitos está esfriando. Há muito pecado, há muita corrupção. Mas a gente precisa aquecer a nossa vida na presença de Deus. E aí, Renata, e aí que a lâmpada está acesa. O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra está sendo pregada. Que ela incendeie o teu coração nessa noite. Que ela queime a sua alma e os seus ossos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Que ela coloque uma vontade de orar que você não estava tendo
dias são maus. E Jesus Cristo está voltando. E para se livrar da tribulação precisa ser. E aí, Renata? E aí que agora Samuel escuta alguém chamando. Samuel? Ou Samuel? Mas ele não conhece aquela voz. Ele sabe que é uma voz de autoridade. Associa ele, é a autoridade maior na vida dele. Então ele vai até o quarto de Eli e fala: eis-me aqui. Não, filho, eu não te chamei não. Ô Samuel. Ô Samuel. Eis-me aqui. Não, Samuel, eu não te chamei. Deita, filho, deita. Pela terceira vez Deus chamou Samuel. Quantas vezes Deus vai ter que te chamar até você entender que Ele tem um negócio com você? Quantas vezes o Senhor vai ter que falar o teu nome para você entender que você não está naquilo que Ele quer, mas que você precisa estar atento à sua voz. O Senhor está te chamando. Aí ele percebeu, porque a Bíblia vai dizer que os olhos de Eli já estavam cansados e não enxergavam bem. Está velho, está cansado e está com os filhos pecando tanto que ele está meio esfriado assim na fé, sabe? Sem muito ânimo. Mas ele ainda tem algo de Deus. E aí ele percebe: epa, é Deus chamando o menino Samuel. Na terceira vez que acontece isso, ele vai falar para ele: olha, filho, quando você ouvir essa voz, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. É noite de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou de volta, Jesus. Eu estou com vontade, Senhor, de ser crente. Eu estou animado, Jesus. Eu quero ouvir as tuas palavras, a tua voz. Eu quero te escutar. Eu estou de volta, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. E aí, Renata? E aí que ele voltou para o lugar dele. Você imagina a expectativa de Samuel, gente. Uma voz falando com ele já sabe que não é Eli. Olha a expectativa no coração do moço. Vai acontecer alguma coisa aqui. Aquela foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus. E sabe o que eu leio na Bíblia Sagrada? Que ele nunca mais deixou de escutar Deus. Ele nunca mais deixou de ouvir a Deus. Você veio ouvir Deus nessa noite? Quantos vieram? Diga amém. Amém. Que a partir de hoje a voz do Senhor seja tão forte, tão mais alta do que qualquer voz adversária. E aí, Renata? E aí que agora ele diz: eis-me aqui, Senhor. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a contar para Samuel tudo o que vai acontecer com a família de Eli. É fácil ser Samuel? Não. Ele foi criado na mesma casa com os meninos que vão morrer. Já são homens, mas bem mais velhos que Samuel. Ele vive no mesmo teto de Eli e vai ter que contar para Eli o que Deus já tinha dito para Eli, mas está reforçando através do ministério de Samuel. Não é fácil ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco coisas duras também. Esse evangelho de facilidade é enganoso, mentiroso, e não é o evangelho real. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que eu tiro as minhas vontades para servir a Deus com todo o meu coração. O evangelho de Jesus é aquele que eu mato a minha carne para fortalecer o meu espírito. O evangelho de Jesus não é o da modinha, não é o das ondas que tem por aí. O evangelho de Jesus é doloroso, mas é triunfal. Aleluia. Não é fácil desprezar as coisas do mundo, mas é poderoso ser igreja. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que João diz: jovens, vocês são fortes, vencestes o maligno. E aí, Renata? E aí que agora Samuel passa a ouvir a Deus. E é tão lindo que o que Samuel ouve de Deus, ele precisa passar para as pessoas, porque ele é profeta. O que o profeta faz?
ele pega aqui o que Deus disse e traz para o povo a mensagem de Deus. Ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus. Tem profeta aqui no meio. Tem meninos e meninas que vão falar o que Deus quer. E falar o que Deus quer nem sempre é fácil. Mas isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E aí, a partir de agora, olha o que vai acontecer. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus fazia Samuel crescer e era com ele. O que é que Jesus disse? Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele disse assim, ó: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e será feito. E aí a gente fica pensando, então Jesus nos deu a mão para pedir qualquer coisa? Não, mas ele colocou um problema antes, ele colocou uma situação antes. Você tem que estar em mim e as minhas palavras em você. E aí eu fui entender por que ele deixou a gente pedir. Porque quando a gente está em Jesus e as palavras de Jesus estão em nós, a gente não pede para nós, a gente pede para o reino. E o que é para o reino, o Pai faz. Glória a Deus. Sabe por que Samuel crescia e Deus era com ele? Porque Deus trabalhou na vida de Samuel e Samuel ouvia a Deus. Tudo que eu quero, jovens, é que vocês ouçam a voz de Deus todo dia, o dia todo. O dia todo. São muitas vozes. Há uma canção da Gabriela Rocha que diz: eu luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. São muitas vozes tentando entrar na mente dos jovens e dos adolescentes de hoje. São vozes suicidas. Há um grande índice de adolescentes que estão se matando porque se acham feios, incapazes. Mas o Senhor é poderoso e está te dizendo nessa noite: você vai ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. A voz de Deus e não de homens. Samuel não vivia só na igreja, Samuel era igreja. Deus nele, ele em Deus. Ele profetizava, ele trazia a mensagem de Deus para o povo. O que ele fazia, Deus abençoava. Ele teve o privilégio de ungir o primeiro rei de Israel. Ele teve o privilégio de andar com Davi, de ungir Davi. Ele teve o privilégio de ter uma nação chorando a sua morte. Tamanha era a sua comunhão com Deus. Não troque os privilégios de Deus pelas coisas do mundo. É melhor ouvir a voz de Deus. Eu vou encerrar essa mensagem nessa noite. Só para fechar, eu sou professora, a gente vai finalizar com um resumão aqui, amém? A pergunta era: quem escapará da? Nós descobrimos que para escapar tem que ser igreja. E não basta estar dentro da igreja. É preciso ser igreja. Amém? Faz que nem Samuel. Aproveita que a lâmpada está acesa e que a arca está na casa. Escuta o Pai. Obedece o Pai. E tudo vai dar certo. Tudo que ele punha a mão dava certo, porque ele ouvia a voz de Deus. Tudo que Samuel fazia prosperava, porque ele ouvia a voz de Deus. Eu tenho liberdade para fazer uma oração nessa noite. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Só uma maneira de escaparmos da grande tribulação: se nós formos igreja. Se formos igreja, seremos arrebatados com Cristo e não passaremos por ela. Os filhos de Eli viviam na igreja, mas nunca foram igreja. Os filhos de Eli viam a arca. Os filhos de Eli
viam a lâmpada acesa, mas nunca acessaram a presença de Deus. Trocaram a presença de Deus por mulheres, por comidas, por bebidas, por tudo. Não troque a presença de Deus por nada. Não vale a pena. Os filhos de Eli não entram para a história. Ninguém vai envelhecer, eles vão morrer antes do tempo. Mas Samuel vai morrer com honras. E vai ser mencionado e lembrado até os dias de hoje. Aleluia. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. A minha oração nessa noite é que o Senhor enche o coração de vocês de fome de Deus, de sede de Deus, e que os ouvidos de vocês fiquem aguçados para ouvir Deus falar. O que aqueles dois discípulos falavam? Eles andaram com Jesus e nem perceberam que era Jesus no caminho de Emaús. Quando ele parte o pão, eles percebem que é Jesus. E aí um olha para o outro e fala: nosso coração ardia quando ele falava. Aqueles que ouvem Jesus têm o coração pegando fogo, porque as palavras dele aquecem a nossa alma, enchem o nosso espírito, nos dão ânimo, nos dão força. As músicas do mundo colocam palavras depreciatórias, colocam bobagens. As músicas do mundo estão cheias de mentira, engano e traição, mas o louvor a Deus alegra o coração da igreja. Glória a Deus. É isso que vocês precisam escutar. Adoração genuína. Sabe aqueles hinos que adoram a Deus como os que vocês adoraram, dizendo: Maranata, vem Jesus, vem para mim, vem para minha alma. Aleluia. Glória a Deus. O ouvido de Samuel estava aguçado para Deus. Depois daquela primeira experiência, ninguém mais teve que mandar ele parar para dizer: eis-me aqui. Agora ele nem precisava mais, era Deus e ele andando e Deus falando, e junto. Como alguém que conversa, sabe? Sabe quando você está andando, Deus vai falando, você vai falando com Deus, Deus vai respondendo? E não é coisa de doido, não, é coisa de crente mesmo. Glória a Deus. É isso que Deus vai fazer com vocês, jovens. Aleluia. Vocês vão ouvir a voz de Deus e Deus vai bradar no coração de vocês. Feche os seus olhos e pede fome de Deus. Fala: Jesus, eu quero ter fome, eu quero me envolver com as coisas do céu. Jesus, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero orar mais, eu quero jejuar mais. Eu quero te adorar, eu quero viver experiências espirituais. Eu quero mergulhar no rio do Espírito. Eu quero ser inundado pela tua presença, Senhor. Você vai orar nessa noite. Eu quero que a igreja levante as mãos para os adolescentes aqui e comece a clamar pedindo fome de Deus, sede de Deus. A Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede, eles serão fartos, serão saciados. Rios de água viva vai brotar desses adolescentes. Eles serão canais de bênção para a vida de pessoas. Eles serão homens e mulheres cheios de Deus, cheios da presença de Deus, que vão orar e Deus vai trabalhar, que vão pedir e Deus vai atender. Aleluia! Senhor maravilhoso e bendito, nós levantamos um clamor nessa noite por cada adolescente que está aqui, Senhor, por cada jovem, Senhor, que ouviu a tua palavra, para nos livrarmos da grande tribulação. Nós precisamos ser igreja. Senhor, vai colocando no coração deles um desejo, Senhor, tão grande, tão eficaz, tão forte de ser igreja, Senhor. Ele me canta na mãe, ele me canta na mãe, ele me canta na mãe, Senhor, que haja no coração deles uma sede, uma fome de Deus, uma vontade de te ouvir, uma vontade de ver a tua obra, o teu trabalhar, Senhor, uma vontade de ver o Senhor fazendo. Enche eles da tua presença, esvazia eles de tudo que é do mundo, coloca sobre os seus corações adoração, louvor, palavras de vitória, a tua presença. Espírito de Deus, nós te clamamos, visita esses jovens, Senhor, com uma fome, uma sede de Deus. Abre os ouvidos deles, abre o entendimento deles, Senhor, para que eles possam mesmo te ouvir, Senhor, e que a tua voz seja mais forte do que qualquer coisa, Senhor. Que o Senhor possa mesmo fazer com que eles sejam ouvidos por ti e que eles te ouçam diariamente, Senhor. É o desejo do meu coração. Visita esses jovens, Senhor. Amém, Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Deus. Santo.
quero voltar aqui outro dia. Oh, glória. E eu quero ouvir esses jovens dizendo: Renata, naquele pré-congresso meu coração se encheu de fome de Deus. E agora eu tenho vontade de ouvir louvores, eu tenho vontade de pregar, eu estou lendo a Bíblia, eu estou entendendo a Bíblia e eu quero falar da Bíblia. Eu estou ouvindo louvores, eu quero cantar para Deus. Eu estou em todo lugar, eu só penso em Deus, eu só quero Deus, eu só tenho fome de Deus, eu só tenho sede de Deus. É isso que eu quero ouvir quando eu voltar aqui outra vez. Se eu quero ouvir isso, imagine Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te disse que eu conheço Jesus faz tempo. E eu já estou encerrando, só vou contar rapidinho. Eu tinha 18 anos e eu fui na igreja, na nossa igreja, que eu nem era do ministério ainda. O pastor Amarildo é meu tio. E ele era pastor em Urupês. Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E eu fui pregar lá. E quando terminou a pregação, um senhorzinho, pastor, ele já dorme no Senhor, me deu a mão e disse assim: moça, essa faculdade que você está fazendo não é sua, é para Deus. Maravilha. E o Senhor já preparou um esposo para você que ora mais por você do que por Ele mesmo. Você crê nisso? Eu disse: eu creio. Eu fiz letras, sou professora de português, fiz pedagogia, sou professora de criança. Isso me ajuda muito a ler a Bíblia. Porque quando eu leio já com foco. Eu nasci para pregar. Você nasceu para quê? O Senhor vai te contar para que você nasceu. Oh, glória a Deus. Renata, você nasceu para pregar, eu nasci para pregar. Eu já tentei cantar, irmãos. E até canto no conjunto, eles me suportam, coitados. Eu tentei tocar guitarra, não deu certo, amigo. Eu era ruim. Mas quando eu descobri a palavra, eu falei: é isso aqui, ó. E eu gosto tanto de pregar que vocês me deixavam até amanhã, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou lendo um livro que chama Quem é Jesus. E há uma fala muito interessante que diz que o primeiro chamado de Deus para nós é para vivermos com Ele, para Ele e nele. E depois que a gente vive com Ele, para Ele e nele, a gente descobre a nossa vocação. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é viver para Deus, com Deus e em Deus. Depois Ele conta o que vocês vão fazer. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe esta igreja.